Tenho 102 anos. E nunca comprei um pó de superalimento, uma assinatura de suco verde ou uma única garrafa do que quer que estejam vendendo na televisão esta semana. Nenhuma. Todo nutricionista que me disse que ovos iam me matar, todo cardiologista que me disse para contar meus gramas de gordura, toda pessoa com uma prancheta e um estudo e uma expressão muito confiante que me disse que os velhos jeitos de comer eram perigosos, sobrevivi a cada um deles. E ainda estou aqui na minha própria cozinha, cozinhando as mesmas coisas que minha avó cozinhava, comendo das mesmas tradições que alimentaram pessoas através de guerras e fomes e 40 anos no deserto. Construíram uma indústria inteira em torno da ideia de que comida antiga era primitiva e comida moderna era progresso. Convenceram uma geração inteira a jogar fora manteiga e comer margarina, jogar fora ovos e comer substitutos de ovo, jogar fora pão e comer coisas que vêm em pacotes com 17 ingredientes e uma alegação de saúde no rótulo. Pelo amor de Deus! A Bíblia estava descrevendo a dieta mais saudável já comida por seres humanos milhares de anos antes de alguém ter um diploma de nutrição. E passei um século comendo dessa tradição. Então deixa eu te contar o que como. Todo dia. E por quê? Azeite de oliva. Toda manhã. Deixa eu começar aqui porque é onde meu dia começa e tem começado pelo tempo que me lembro. Minha avó mantinha um pote de barro de azeite de oliva no balcão ao lado do fogão. Não uma garrafa chique com um rótulo bonito. Um pote simples, enchido de um recipiente maior que comprava de uma família 2 cidades adiante que prensava eles mesmos. O azeite era verde dourado e turvo e cheirava como algo vivo. Porque era. Ela regava em tudo. Pão, legumes, feijão, ovos. Esfregava na nossa pele quando estávamos secos ou rachados no inverno. Colocava uma colherada em água morna com limão quando qualquer um de nós se sentia mal. Ela não sabia a palavra polifenol, mas polifenóis, isso é só uma palavra chique para a cor e poder protetores embalados em azeite de oliva real. Ela entendia essas coisas do jeito que você entende uma pessoa com quem viveu por 60 anos. Não através de análise, através de relacionamento. A Bíblia menciona azeite de oliva mais de 140 vezes. Reis foram ungidos com ele. Feridas foram tratadas com ele. Acendeu as lâmpadas do templo. Quando o bom samaritano em Lucas 10 se ajoelhou ao lado de um estranho espancado e derramou azeite em suas feridas, isso não era um gesto espiritual vestido como medicina. Era medicina. Eficaz, comprovada, medicina antiga. Pesquisa moderna passou décadas confirmando o que o mundo antigo simplesmente sabia. Azeite de oliva extra virgem reduz inflamação por todo o corpo. Protege o coração. Apoia o cérebro. O composto oleocantal em azeite real prensado a frio funciona tão similarmente ao ibuprofeno no nível molecular que pesquisadores ficaram genuinamente atordoados quando descobriram. O problema é que a maior parte do que é vendido como azeite de oliva hoje não é o que minha avó mantinha naquele pote de barro. Processado com calor, diluído, despojado de seus compostos vivos. Leia o rótulo. Encontre prensado a frio, extra virgem, idealmente de uma única fonte. Custa mais? Vale cada centavo. Uma colher de sopa toda manhã. Regado em tudo. Esse é meu primeiro não negociável. Mel Cru. Não o mel de supermercado em formato de ursinho. Mel Cru. Aham. Esse importa e preciso que você preste atenção na distinção que vou fazer. O mel, na maioria dos supermercados, foi aquecido, filtrado e processado ao ponto de ser essencialmente xarope de açúcar com sabor. Parece mel. Tem gosto doce como mel. Mas as enzimas vivas, as proteínas antimicrobianas, os compostos benéficos que fazem mel genuinamente medicinal, se foram cozinhados para fora, processados para fora, otimizados para lucro para fora. Mel cru, colhido da colmeia, minimamente filtrado, nunca aquecido além do que as abelhas mesmas mantêm na colmeia, é uma substância inteiramente diferente. A Escritura diz claramente, Provérbios, come mel, pois é bom. Jonatas mergulha sua vara em mel e seus olhos brilham.
A terra prometida flui com leite e mel. Isso não era poesia sobre doçura. Era reconhecimento de uma comida que dava às pessoas força e clareza e cura. Quando eu era menina e qualquer um de nós tinha dor de garganta, minha mãe não procurava remédio. Procurava o pote de mel cru que mantinha na prateleira alta, o mel bom de um vizinho que mantinha abelhas e nos dava uma colherada direto, deixava cobrir a garganta devagar e nos dizia para parar de reclamar. Nunca ficávamos doentes por muito tempo. Mel cru cria peróxido de hidrogênio em contato com tecido. Tem uma proteína natural chamada defensina 1 que ativamente destrói bactérias. É ácido o suficiente para a maioria dos patógenos não poderem sobreviver nele. Arqueólogos encontraram mel de 3.000 anos em tumbas egípcias que ainda estava perfeitamente comestível. Nada mais na terra dura tanto porque nada mais na terra é tão inóspito às coisas que causam decadência. Encontre mel cru de um apicultor local se puder. Se não puder, procure mel que diga cru e não filtrado no rótulo e seja turvo, não perfeitamente claro. Uma colherada em água morna de manhã. Uma colherada direto ao primeiro sinal de garganta arranhando. Em feridas, em queimaduras. O bom Deus fez doce medicinal de uma vez. Isso não é acidente, é design. Alho, esmagado, todo dia. Os israelitas vagando no deserto choraram sobre alho. Números 11:5. Tinham maná do céu e estavam chorando sobre alho. A maioria das pessoas lê isso e pensa, que dramáticos. Eu leio isso e penso, eles entendiam exatamente o que tinham perdido. Esmago 2 dentes de alho toda manhã. Deixo sentar por uns 10 minutos depois de esmagar antes de usar. E isso é importante, porque esmagar ativa o composto alicina, e a alicina precisa de alguns minutos para se formar completamente antes que calor ou ácido estomacal a quebre. Minha avó não sabia a bioquímica, só sempre esmagava seu alho com antecedência e deixava sentar. Aprendeu com sua mãe. E sua mãe aprendeu com a dela. A alicina é um antimicrobiano de amplo espectro. Luta contra bactérias, vírus, fungos e parasitas com eficácia genuína e documentada. Ensaios clínicos mostraram que pessoas que comem alho regularmente ficam doentes menos frequentemente, se recuperam mais rápido quando ficam doentes e têm marcadores cardiovasculares significativamente melhores, pressão sanguínea mais baixa, melhores proporções de colesterol, agregação plaquetária reduzida que leva a coágulos. Papiros médicos egípcios, documentos de 3.000 anos atrás, listam alho em mais de 20 preparações médicas separadas. Os trabalhadores que construíram as pirâmides eram parcialmente pagos em alho e cebolas porque os supervisores entendiam que essas comidas mantinham força e preveniam doença. Te disseram que hálito de alho era um problema social. Essa foi a coisa mais bem-sucedida que a indústria de balas de hortelã já fez. Convenceram as pessoas a parar de comer o alimento antimicrobiano mais poderoso disponível, porque fazia seu hálito desagradável em festas. Toda pessoa que desistiu de alho diário por conveniência social e não substituiu por nada, está fazendo seu sistema imunológico pagar o preço. Não estou interessada nessa troca. Figos. Frescos na estação, secos o resto do ano. Esse é o que pega as pessoas. Porque sabem que figos estão na Bíblia, mas pensam neles como detalhe de fundo. A figueira que Jesus amaldiçoou, as folhas que Adão e Eva usaram. Não pensam em figos como medicina, mas 2 Reis 20 conta uma história diferente. Rei Ezequias está morrendo de uma infecção severa. Um furúnculo tão sério que o profeta Isaías diz para ele colocar seus assuntos em ordem. E então Isaías prescreve um emplastro de figos pressionado diretamente na ferida. Aplicam. O rei se recupera. Essa é uma prescrição médica registrada na Escritura. Não uma metáfora. Não um milagre no sentido convencional. Um curador identificando um remédio de planta para uma condição de ferida infecciosa, aplicando e vendo funcionar. Figos contém ficina, uma enzima proteolítica. Essa é só uma palavra para algo que quebra a proteína, incluindo o tecido morto e danificado ao redor de uma ferida infectada, que tem genuínas propriedades de cura de feridas.
Os compostos antimicrobianos no látex de figo foram documentados em pesquisa para inibir crescimento bacteriano. Pessoas descartaram isso por décadas como medicina popular. A bioquímica esteve lá o tempo todo. Como figos secos todos os dias. 3 ou 4 com meu café da manhã, ou à tarde quando quero algo doce. São extraordinariamente ricos em fibra solúvel que alimenta as bactérias benéficas no intestino, em magnésio e potássio e cálcio, de que a maioria das pessoas acima de 60 está silenciosamente deficiente. Minha mãe comeu figos secos a vida inteira e nunca teve o problema digestivo que parece ser considerado uma parte inevitável do envelhecimento hoje em dia. Nunca tive também. O bom Deus embrulhou medicina extraordinária em algo que tem gosto de doce. Esse é o tipo de generosidade em torno do qual construí toda a minha vida. Lentilhas. Mais que o erro de Esaú. Sim. Esaú trocou seu direito de nascença por ensopado de lentilha. Isso parece bobo até você lembrar que Esaú tinha acabado de vir do campo, exausto e faminto, e o que Jacó estava cozinhando cheirava como a coisa mais satisfatória do mundo. Ensopado de lentilha vermelha com cominho e coentro e azeite de oliva. Faço eu mesma e entendo completamente a decisão de Esaú. Sem julgamento de mim. Lentilhas eram a proteína do mundo antigo. Densas, satisfatórias, armazenáveis por anos quando secas e nutricionalmente extraordinárias. Uma xícara de lentilhas cozidas te dá 18 gramas de proteína, quase sua exigência diária completa de folato, ferro significativo, magnésio, potássio e zinco, ao lado de fibra que desacelera a digestão e mantém açúcar no sangue estável por horas. Te disseram que carne era a única proteína real. Construíram uma cultura alimentar inteira em torno da ideia de que proteína de planta era inferior e insuficiente. Enquanto isso, pesquisa populacional consistentemente mostra que comunidades ao redor do mundo que vivem mais tempo comem grandes quantidades de leguminosas. Não grandes quantidades de carne. Leguminosas, como lentilhas 2 ou 3 vezes por semana. Cozinhadas devagar com cominho e alho e finalizadas com um despejo de azeite de oliva. Aquela combinação, as lentilhas, o alho, o cominho, o azeite, tem sido comida no Oriente Médio por milhares de anos, e acontece que cada componente faz os outros funcionarem melhor. O azeite ajuda a absorver os compostos lipossolúveis das especiarias. O cominho melhora a digestão das lentilhas. O alho adiciona proteção antimicrobiana. Receitas antigas são antigas porque funcionam. Essa é a única razão de terem sobrevivido. Romã, a fruta na veste do sacerdote. Me escuta. Quando o Senhor instruiu Moisés sobre como fazer as vestes do sumo sacerdote, especificou romãs bordadas ao longo da barra. Êxodo 28. 200 romãs nos pilares do templo de Salomão. Esta fruta estava em todo lugar no design sagrado. E pesquisa moderna de antioxidantes está genuinamente surpresa com o que está dentro. Romãs contém um composto chamado punicalagina encontrado quase em nenhum outro lugar na natureza. No intestino, converte em compostos chamados urolitinas, que mostraram efeitos anti-inflamatórios notáveis em pesquisa, efeitos que em alguns estudos parecem proteger tecido muscular de quebra relacionada à idade e reduzir marcadores inflamatórios por todo o corpo. O suco foi mostrado em múltiplos ensaios clínicos, reduzir pressão sanguínea, baixar LDL oxidado, o tipo perigoso de colesterol, melhorar elasticidade arterial e reduzir marcadores inflamatórios. A concentração de polifenol supera chá verde e vinho tinto. Como as sementes frescas quando estão na estação. Bebo o suco. Suco de romã real, não água com açúcar com sabor de romã, durante o inverno. E ocasionalmente faço chá de casca de romã seca, que curandeiros tradicionais do Oriente Médio usaram por séculos para infecções intestinais e diarreia, e que tem taninos antimicrobianos documentados que justificam esse uso. A fruta inteira, não o extrato, não o suplemento. A fruta do jeito que sai da árvore, do jeito que os sacerdotes usavam em suas vestes. É isso que como. Cevada. O grão que esqueceram.
convenceram uma cultura inteira a ter medo de carboidratos. Todos eles. Todo grão. Sabedoria antiga de milhares de anos, descartada em uma década porque alguém escreveu um livro best-seller e a indústria low carb tinha dinheiro para gastar em marketing. As pessoas que inventaram essa regra não viveram tanto quanto eu. Só estou observando. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas em João 6, os pães eram pão de cevada. Cevada era o grão de pessoas comuns. Agricultores, pescadores, trabalhadores, e acontece que essas pessoas comuns estavam comendo um dos grãos mais protetores do intestino já analisados pela ciência nutricional moderna. Cevada contém a maior concentração de beta-glucana de qualquer grão. Beta-glucana, esse é só o nome para um tipo específico de fibra solúvel que forma um gel grosso no seu sistema digestivo, desacelerando tudo da melhor maneira possível. Aquele gel prende colesterol e carrega para fora. Desacelera a absorção de glicose, então seu açúcar no sangue não dispara. Alimenta bactérias intestinais benéficas. Foi tão convincentemente provado baixar colesterol que reguladores permitem alegações de saúde cardíaca em alimentos que o contêm. Cevada tem uma resposta glicêmica mais baixa que trigo ou arroz. Fornece energia sustentada, do jeito que grãos antigos eram feitos para, lentamente, constantemente, sem a queda. Cozinho cevada integral como mingau algumas manhãs. Às vezes, adiciono as sopas do jeito que minha avó adicionava a tudo, porque esticava uma panela e enchia as pessoas e as mantinha cheias por horas. Ela não sabia a palavra beta-glucana. Sabia que cevada segurava as pessoas. É a mesma coisa. Cominho, a especiaria que Jesus nomeou. Esta é a única especiaria especificamente nomeada por Jesus nos Evangelhos. Mateus 23, 23. Ele referencia os fariseus dizimando sua hortelã e endro e cominho. Você não dizima algo sem valor? O fato de cominho ser considerado valioso o suficiente para trazer ao templo te diz tudo sobre como o mundo antigo via esta especiaria. Coloco cominho em quase tudo salgado que cozinho. Lentilhas, feijões, legumes assados, ovos. Minha mãe fazia o mesmo. A mãe dela fazia o mesmo. O cheiro de cominho tostando numa panela seca é um dos cheiros mais confortantes que conheço. Cheira como toda cozinha que já amei. Cominho estimula a produção de enzimas digestivas e bile. Reduz inchaço e gases. Tem genuínas propriedades antimicrobianas de um composto chamado cuminaldeído. E múltiplos estudos clínicos agora mostraram que consumo regular de cominho pode melhorar controle de açúcar no sangue e sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes tipo 2. A especiaria que valia dizimar ao templo está sentada nas prateleiras de especiarias da maioria das pessoas ficando velha porque só usam uma vez por ano para Chile. Use todo dia. Toste primeiro sementes inteiras numa panela seca até fragrante. Então moa ou adicione inteiro. É assim que o mundo antigo usava. É assim que o remédio é liberado. Amêndoas, a forma da luz sagrada. Deus disse a Moisés para desenhar as lâmpadas do tabernáculo com copas em forma de flores de amendoeira. A vara de Arão, a que milagrosamente brotou durante a noite para confirmar seu sacerdócio, brotou com amêndoas. A amêndoa era o símbolo de vigilância divina, a primeira árvore a acordar do inverno e florescer, às vezes enquanto ainda há neve no chão. O Senhor escolheu a amêndoa para representar urgência, atenção e vida retornando, e então ele silenciosamente a colocou em um dos alimentos nutricionalmente mais completos que um ser humano pode comer. Um pequeno punhado de amêndoas cruas te dá mais de 1/3 da sua vitamina E diária, o antioxidante lipossolúvel que protege suas membranas celulares de dano oxidativo. Te dá magnésio significativo, que apoia mais de 300 reações enzimáticas no corpo e é deficiente em uma proporção impressionante de adultos mais velhos. Proteína, cálcio. Gorduras saudáveis que o coração sabe exatamente o que fazer com elas. Pesquisa clínica sobre amêndoas especificamente mostrou melhorias no colesterol LDL.
resposta de açúcar no sangue após refeições, diversidade do microbioma intestinal e saciedade, a sensação de estar genuinamente cheio que previne comer demais. Como um punhado de amêndoas cruas toda a tarde. Por décadas, me impedem de alcançar algo que não deveria alcançar. Mantém minhas mãos e mente ocupadas durante a hora em que o dia fica longo. E tem fornecido esses benefícios desde antes do tabernáculo ser construído. O símbolo sagrado e a comida prática nunca foram duas coisas diferentes. Esse é o padrão da Bíblia inteira, se você procura. Agora, deixa eu te contar o que fica debaixo de tudo isso. Te dei 8 alimentos que como todos os dias. Não suplementos, não pós. Não extratos de algo que teve que ser enviado através de 3 continentes num container refrigerado. Comida. Comida real. Do tipo que cresce no chão ou numa árvore ou numa colmeia. Do tipo que tem alimentado e curando seres humanos por milhares de anos. Mas quero ser honesta com você sobre algo. Porque acho que você merece honestidade mais que merece outra lista. A comida não é realmente o motivo de eu ainda estar aqui. Aham, eu sei. Você veio pela comida e agora estou mudando o assunto. Fica comigo. A comida é parte. Essas coisas importam. O que você coloca no seu corpo todo dia ao longo de um século de dias, isso acumula. Soma em força ou fraqueza, clareza ou névoa, resiliência ou fragilidade. Mas conheci pessoas que comiam bem e morreram jovens. E conheci pessoas que por direito deveriam ter ido décadas atrás, que ainda estão andando por aí, ainda rindo, ainda ligando para seus netos no domingo. A diferença não era sua dieta. Era se ainda queriam estar aqui. Perdi meu terceiro marido 12 anos atrás. Enterrei 2 dos meus 5 filhos, o que é uma dor que não desejaria a ninguém, uma dor que senta num lugar particular no peito que nada nunca desaloja completamente. Tive manhãs, muitas delas onde sair da cama requeria mais que hábito ou fome ou uma boa noite de sono. O que me tirou da cama foi que não tinha terminado. Ainda havia pessoas que precisavam de mim. Ainda havia a horta na primavera. Ainda havia algo que o Senhor ainda não tinha pedido para eu terminar. Esse é o remédio real. Propósito. A convicção de que sua presença neste mundo ainda não é excedente aos requisitos. Que alguém, em algum lugar, está melhor pelo fato de você ainda estar aqui e ainda prestando atenção. Alimente-se dos alimentos que o Senhor colocou no seu livro. Come o azeite de oliva e o mel cru e o alho e os figos. Come as lentilhas e a cevada e as amêndoas e a romã. Esses são presentes e valem a pena receber. Mas não deixe cuidar do seu corpo se tornar o ponto da sua vida. Deixe ser a fundação para que você possa continuar com o ponto da sua vida, que é amar as pessoas na sua frente, fazer o trabalho que só você pode fazer e ficar curiosa sobre o que o Senhor pode estar cultivando em você mesmo agora. Meu café está ficando frio.